Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudades de vocês, em primeiro lugar, né? A gente não teve nenhum programa ainda nesse ano. Esse é o primeiro DG ABC Mix do ano. E eu começo o programa assim com a cara totalmente pálida, por um motivo e daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Bom, antes disso, eu só queria dar algumas novidades para vocês. A primeira é, aproveitando, né, que vocês já estão aqui, sigam a Coluna Social no Instagram. Agora a nossa coluna aqui do Diário também tem Instagram e é Social do Diário. Então, se você tiver interesse, entra lá, segue, você vai ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo de eventos, lançamentos, inauguração aqui da região do Grande ABC. E hoje, né, a gente entrou no outono, por isso até que eu estou um pouquinho com o nariz entupido, porque o outono chegou, uma mudança de temperatura. Mas a gente vai falar daquilo que a gente gosta, que é maquiagem, é moda, é tendência. E para ensinar uma maquiagem de outono e inverno, eu tenho aqui uma convidada super especial, que é a maquiadora Larissa Zampieri. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Ela já me deixou assim, gente, um pouquinho fantasminha, mas ela vai explicar para vocês o que ela fez na minha pele antes. Mas primeiro, Lari, qual vai ser a maquiagem que a gente vai fazer hoje? A proposta do inverno, né, que a gente vem é com maquiagens... O inverno, ele pede uma maquiagem mais escura. Então, sem muito brilho, uma maquiagem mais escura. A proposta de hoje é um Marsala, até porque é voltado bastante para as madrinhas. Tem bastante noiva que escolhe o Marsala como vestido para as madrinhas. Então, eu recebo muito isso como maquiadora lá no salão. Então, a proposta de hoje é um toque de cor na maquiagem do olho. E a boca também vai ser Marsala, tá? Legal. E para começar, explica o pessoal de casa o que a gente já fez na pele. Vamos lá. Então, eu limpei a pele dela com lencinho umedecido normal, tá? A pele dela, ela falou que é mista, então eu passei um hidratante. Uma coisa muito legal para esse inverno, gente, é passar esse hidratante aqui. Sempre passa a hidratar bem a pele antes, tá? Pode hidratar bem a pele, que a hidratação, mesmo para pele oleosa, ela é muito importante. Ajuda na fixação da maquiagem. Depois eu passei um primer de rosto pra ela, pra fechar todos os poros, deixar tudo bonitinho. Aí eu comecei pela base, passei a base nela, em todo o rosto. Depois eu fiz os contornos aqui, né? Aqui a gente escurece, aqui a gente passou o corretivo no centro do nariz, no centro da testa e do queixo. Depois eu vim com o pó selando tudo. Então eu passei o pó mais claro aqui, né? Onde eu fiz a iluminação mais clara, e o pó mais escuro nos contornos, aqui também em volta do nariz. Então, ao contrário do verão, que era quase sem nada de maquiagem, sem contorno, sem nada. Então, o outono e o inverno volta com a questão do contorno, uma maquiagem mais carregada. Uma maquiagem mais carregada. Até porque você já percebeu que a gente no inverno acaba usando tons mais escuros, né? Então, no verão a gente acaba usando tons mais claros. A mesma coisa vem pra maquiagem também. Que legal. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Vocês gostam que eu sou cobaia aqui no programa, então mais uma vez, gente, vamos lá. Mais uma vez ser aqui a cobaia do programa. Graças a Deus, hoje não é nada de Halloween, também não é Copa. Então é uma maquiagem normal, tá? Normal, eu não vou sofrer tanto. Bom, Lari, pode começar a explicar por onde a gente começa. Como eu já fiz a pele primeiro, para não manchar a nossa pele, né, com o olho que a gente vai fazer, eu vou aplicar uma camada de uma caminha que a gente fala, que é iluminador. Então a gente pega o iluminador, ó, a gente raspa ele assim com o pincel e aplica aqui embaixo dos olhos. Olha para cima. Isso daqui, depois eu vou varrer, né? Vai cair um pouquinho de sombra, eu vou varrer e não vai manchar a minha pele, tá bom? Agora é muito importante essa parte, porque a gente sempre fica na dúvida, né? Como que eu vou fazer a maquiagem do meu olho durar mais? Então eu tenho um corretivo aqui em creme, você pode usar corretivo líquido também, tá? Eu vou passar ele nos seus olhos, porque ele que ajuda na fixação da sombra nos olhos. Tá, e o que é isso? Isso daqui é um diluidor. É um diluidor de maquiagem, hoje em dia já tem bastante aí esses tipos de diluidores. É importante falar também que eu já fiz um desenho da sobrancelha dela. Fiz um desenho mais suave, né? Fecha os olhos. E agora no inverno continua essa tendência de uma sobrancelha mais bagunçada, que não precisa estar sempre certinha, ou muda? Ela vem assim, mais certinha, só que não tão forte, né?
Ainda não vem tão forte, porque como a nossa maquiagem acaba sendo um pouquinho mais escura, a gente perde também um pouco de uma sobrancelha um pouco mais trabalhada, tá? Então eu passo esse corretivo aqui nos olhos dela. Ainda vou espalhar, tá, gente? Não vai ficar assim. Eu venho com outro pincel. Já pego um pó aqui. Você pode explicar só um pouquinho do pincel também? Acho que o pessoal tem dúvida. Não, esse aí. pincel aqui, ele é só pra pode ser com o dedo, pode ser com outra coisa. Como eu tô fazendo nela, assim, é só com esse pincel, assim, mas nesse formato aqui de, como eu posso explicar, de lápis, né? Fecha os olhos. É só pra ajudar a espalhar esse corretivo em creme aqui que a gente passou nela. Realmente, é tanto pincel que a gente não sabe pra que serve, né? Então às vezes você tem vários pincéis, mas não sabe como usar, não sabe qual pincel serve pra o quê. Então é legal dessas dicas também. Sim, sim. Eu espalho bem esse corretivo, seja em creme, seja líquido, a gente tem que espalhar bem. E tudo que na maquiagem a gente usa molhado, depois a gente tem que vir com seco por cima. Então, eu raspo o pincel aqui no pó e só aplico aqui, ó. A gente nunca pode aplicar uma sombra direto no corretivo molhado, tá? Sempre ele tem que estar assim, ó, selado na pele. Lembrando que para estar selado na pele é só passar um pó por cima daquilo que é líquido ou cremoso. Eu vou aplicar novamente essa caminha que a gente fez com o iluminador, para ter certeza que quando cair não vai manchar a pele, né? Isso é uma boa dica, né? Porque às vezes você prepara a pele, fica aquela coisa bonita, e passa uma sombra mais escura. Sim. E tem que fazer tudo de novo. Eu mesmo começava a maquiagem pelo olho, e depois eu vinha pela pele e eu perdia muito tempo, porque eu ficava com medo de manchar a pele. Depois que eu aprendi essa técnica, tudo mudou. Eu vou usar agora uma paleta aqui, essa paleta é bem conhecida pelas pessoas. Esse aqui, ele é um tom de marrom queimado, que a gente fala, tá? Um marrom mais terra, para fazer o fundo do seu olho. A gente sempre começa por fora, depois a gente vem pra dentro, tá bom? Pode fechar os olhos. Ó. Dando leves batidinhas, gente. O segredo tá na mão. Quanto mais longe você segura o pincel das cerdas, melhor é. E não tem pressa. Não tem pressa, pode vir, reaplicar de novo. Para fazer o esfumado, a gente precisa de bastante paciência. Às vezes a gente quer fazer correndo e não dá certo. Então a gente faz um Czinho, esse esfumado, a gente vem pra cima, vem pra baixo. E esse tem o pincel certo pra fazer também? Tem. Sempre pegando não muita sombra, porque se a gente pega muita sombra, a gente acaba depositando num único lugar, depois não consegue esfumar. Então a gente vem bem devagar, não precisa ser com muita sombra. Agora eu vou vir com um marrom mais escuro pra gente já começar a dar profundidade e escurecer esse olho. Eu aplico ele primeiro e depois eu vou esfumar ele. Uma dica muito legal é esse limpador de pincel aqui. Tem muita gente, quando eu vou fazer maquiagem, me pergunta pra que serve. Acabei de aplicar, tem excesso de pó aqui, tem excesso de sombra. Eu passo ele aqui, ele tira o excesso, porque eu só venho aqui, ó, esfumando. Nossa, que legal. É uma dica bem legal. É uma dica interessante. Isso. A gente vem esfumando com muita calma de novo.
O segredo do esfumado, gente, é ir com calma, não tem jeito. Se você quer fazer correndo, não tem como. E fala de novo sobre as cores, Lari. No fundo, a gente usou um tom de marrom terra, um marrom mais puxado para o marrom terra. Agora eu tô vindo com um marrom mais escuro para dar profundidade no olho. Até porque também ele vai servir de base pro meu preto, entendeu? Eu vou vir depois só com um pouquinho de preto, vou mostrar pra vocês que pra gente fazer esfumado preto não é esse terror todo que às vezes a gente acha que é. Então eu não esfumo ele, eu só venho aplicando. Depois eu venho, limpo o pincel, que nem eu mostrei, e venho esfumando. Enquanto isso, vamos puxar para outro assunto. Não só a maquiagem. Mas você comentou aqui nos bastidores que você é nutricionista, né? Sou E como que foi nutricionista. essa questão da maquiagem? Como que surgiu essa ideia de trabalhar com isso? Na verdade, eu nunca sonhei em ser maquiadora. Diferente de muitas meninas hoje em dia, eu nunca sonhei em ser maquiadora. Eu tava no último ano da faculdade, quem é nutricionista sabe, da área da saúde, a gente não consegue trabalhar porque a gente tem que fazer os estágios obrigatórios. Então uma amiga minha acabou me indicando para uma cabeleireira amiga dela, falando que eu fazia maquiagem, e eu fui. Não era uma coisa intencional, eu acabei indo. E aí depois acabei fazendo curso, né? Gostei da área e fiquei. Que legal. E como que você aprendeu a maquiar? Vendo vídeo no YouTube. Sério? Sinceramente, foi vendo vídeo no YouTube. Que legal. E tem algumas pessoas assim que você mais admira? No começo eu admirava muito a Camila Coelho, que na minha época, há 4, 5 anos atrás, ela era muito forte, né? Hoje em dia nem tanto. E a Bianca Andrade, que é do Boca Rosa, também ela era muito forte com esse negócio de maquiagem. Hoje em dia ela já não faz mais tanto. E hoje em dia, quem tá mais em alta, assim? Olha, hoje em dia é que eu gosto de umas mais pegadas profissionais, né? Tem a Thaís, tem a Thaís Bianca, tem a Tati Bueno, tem algumas maquiadoras que elas seguem uma linha mais profissional, que são as que eu sigo, né? Tem a Amanda Machado, tem muita gente boa hoje. Então, aí já fica a dica pro pessoal de casa, você que quer começar a aprender a maquiar, não necessariamente precisa fazer um curso, né? Você pode fazer... Sim, eu aprendi sozinha. Que legal. Foi aí na luta. A gente volta com o pincel do começo, só pra dar um acabamento aqui nesse esfumado, ó. Volto só aqui em cima, só pra dar um esfumado, tá? Agora a gente vai vir com a sombra que é o tchan dessa maquiagem, né? Ela que vai dar a cor, ela que vai dar vida nessa maquiagem. Eu vou vir aplicando ela no centro dos olhos. Eu gosto de fazer tudo por etapa, né? Então eu venho de fora pra dentro. Ela que vai me dar um toque de cor nessa maquiagem, mas ainda não vai ficar assim, tá, gente? Ainda vai mudar muito. Sempre venham com mais força no começo. Dou batidinhas. Venho no começo. Depois eu venho até dando batidinhas mais leve até sumir essa sombra. Aqui no meio desse marrom. Pode deixar bem rude assim, tá? Eu pego um pincel limpo. Dou uma esfumadinha aqui, ó, só limpando. Dando esse acabamento. E agora, pra não ficar esse início tão marsala, tão pesado, eu venho com uma sombra mais clara. No início do olho, até porque vai abrir o olhar e quem não quer que abra o olhar, né? Passo bem aqui, ó. No início do meu olho. Ó. Tá vendo como amenizou bastante esse marsala? Quantas sombras, assim, geralmente você usa numa maquiagem? Quantas? Bastante. A gente gosta de fazer um degradê de cores, né? Então a gente sempre acaba usando bastante cor. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o delineado e depois vir com o preto. A
A gente sempre brinca aqui que o delineado é a parte mais drástica, assim, tanto quanto os cílios, delineado. Qual dica você dá pra fazer certinho? O delineado, ó, treino. Não tem jeito. Principalmente quem quer fazer o delineado gatinho, é treino. Não tem como falar que sem treino você vai conseguir fazer de primeira. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar é assim, medir o final do gatinho entre o final aqui da narina e o começo da sobrancelha. Olha pra cima. Então, aqui, você olhou pra cima, você tem que continuar. Essa raiz desse cílio você puxou em direção à sobrancelha, entendeu? Você pega, vem, mede a raiz dos cílios e puxa até o final da sobrancelha. Você faz um gatinho aí. Ah, então tem técnica. Tem técnica. E você prefere esse delineador mais em pasta do que líquido? Eu prefiro isso em pasta. Eu passei o mesmo diluidor que eu passei, tanto no gel da sobrancelha quanto o diluidor que eu passei no corretivo, é o mesmo. Ele é um diluidor que deixa a prova da água, então é bem conhecido aí pelos maquiadores, tá? Vou pegar minha esponjinha aqui pra não sujar Agora essa pele já. Agora eu vou ficar bem quietinha lá e vai conversar com vocês. É. Eu não vou fazer um delineado muito grosso nela. Eu gosto desse delineado em gel, porque ele dá mais precisão. Mas aí vai de cada um. Tem gente que gosta de fazer mais em caneta, tem gente que gosta de fazer líquido. É que assim, quando a gente faz na cliente, quando a gente faz a gente mesma, é diferente. Então, eu prefiro esse porque ele dá uma precisão muito maior pra minha maquiagem. Eu vou puxar um pouquinho o gatinho dela aqui. E o olho, ele já vai tomando uma outra forma, né? Aí eu tenho um truque. Eu tenho um delineado. Cadê? Delineador. Aqui nessa mesa cheia de produto, tem muita a gente aqui, acaba ó. se perdendo. Esse delineador aqui, ele tem uma pontinha bem fina. Então eu gosto de sempre estar fazendo a pontinha com ele. A pontinha mais fina que eu já vi. Oh, olha o tamanho dessa pontinha. Então eu gosto de estar fazendo a finalização do delineado com ele. Olha a diferença que ele dá. Fica uma pontinha bem fininha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E esse delineador em gel é terrível de tirar. Depois os clientes mandam falando que 3 dias depois ainda tá com esse delineado no olho. Que bom, hein? O que você acha que é mais eficaz, assim, pra tirar a maquiagem, não ficar nenhum resquício quando você vai dormir? É demaquilante, água micelar, o que você prefere? Eu gosto de passar o demaquilante na área dos olhos, né? Aquele bifásico, porque a água micelar eu gosto mais de passar na pele. Eu já tive essa experiência de que parece que você passa e não sai. Então eu prefiro, para quando eu faço uma maquiagem mais pesada, uma maquiagem à prova da água, a gente tirar com demaquilante bifásico, assim que eu oriento as clientes. Principalmente na hora de tirar os cílios postiços. Demaquilante bifásico e na pele a gente vem com água micelar. Então eu faço um tracinho, ó. O olho dela também é fácil, né? É a mesma coisa, eu começo puxando um gatinho, depois eu vou vir com aquele delineador. É sempre bom, gente, conferir se um olho tá igual ao outro, porque às vezes a gente acaba deixando um lado mais grosso que o outro. Agora, pra finalizar, eu venho com aquele delineador. Ele é um truquezinho, viu? Porque ele é muito bom, bem fininho. Pegaram a dica, gente? Essa é boa. Porque realmente o outro é bem mais grosso, né? Ah, eu vou ficar quieta. Acontece isso. Depois ela vai virar de lado pra mostrar direitinho.
E agora eu venho com o preto. Eu sempre gosto de aplicar o preto depois do delineado, porque eu já consigo ver, ter uma noção de como vai ficar direitinho o seu olho, da dimensão do seu olho, tá? E a sombra preta tem algum segredo pra passar? Porque geralmente é na sombra preta que as pessoas se lambuzam inteiras, sujam tudo. Primeiro eu aplico ela e depois eu esfumo. Nunca querer já esfumar a sombra preta de uma vez. E por que sombra preta? Ó, tá vendo? Eu venho aplicando e sempre do canto, desse canto aqui externo pro canto interno. Porque daí a minha sombra já vai perdendo cor e aí eu já vou facilitando esse degradê de cores. Com muito cuidado, né, gente? Nada de ficar esfregando, movimento bem leve, tá? Eu já começo com esse degradê. Olha já como tá mudando a maquiagem. Aí eu volto, limpo o pincel, a mesma coisa que a gente fez com o marrom. E venho esfumando essa sombra. Não vou com ela até lá em cima, só fico ela por aqui mesmo. E aí a gente vai de pouquinho em pouquinho. É a mesma história, o preto é a mesma coisa do esfumado. A gente não pode querer fazer correndo. Sempre tudo com muita calma, bem devagarzinho. Mesma coisa pro outro lado. E nesse outono, nesse inverno, a gente vê coisas mais mate. Mais ou mates. o iluminador continua. O iluminador continua, né? Porque a mulher brasileira, principalmente, ela gosta de muito iluminador. O iluminador, ele continua. É mais no olho mesmo. A gente acaba fazendo um olho mais fechado, com tons fechados. Um olho com pouco brilho. Essa é a tendência, né, gente? Mas... E em relação à boca? Uns tons mais fortes, mais fechados? Como que vai funcionar? A boca também são tons mais fechados, tá? A gente geralmente acaba usando tons mais fechados. Vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui. Deixa eu olhar. Vou retocar só um pouquinho desse glitter. Vocês perceberam que a Larissa, ela se empolga na sombra, gente. Ela gosta da sombra. Só um pouquinho. É que o tom é marsala, né? Então a gente vem brincando com esse tom do marsala, que é a temática desse inverno, né? E aí o começo, a gente volta com o branquinho. Volta aqui esfumando. E aí eu volto com aquela primeira sombra dos terrosos.
E volto só esfumando aqui a bordinha, retocando esse esfumado. Eu vou vir com um pouquinho mais do marrom. É que maquiagem é assim, vai sentindo. Preciso de mais marrom nessa transição? Preciso de mais preto nessa transição? E você vai colocando. Não tem uma regra muito fechada. Fecha os olhos, deixa eu só retocar aqui. Agora a gente vem pra parte dos cílios. E os cílios, quais são suas dicas para colocar? Primeiro medir o nosso olho, né? Porque tem gente que põe e nem mede. Acha que os cílios é pequenininho que ele vai caber nos olhos. Aí eles ficam dançando, ele não fica encaixado direitinho, né? Eu vou varrer aqui, olha pra cima. Olha pra cima. Isso. Isso que eu falei que a gente ia varrer. Aqui ficou uma marquinha, a gente vem com o retoque do corretivo. Olha pra cima. Já sumiu com tudo aqui. Então, primeiro eu meço nos seus olhos. Vejo se ele tá o tamanho ideal. Fecha os olhos. Esse daqui vai dar certinho. Eu gosto dessa cola, que tem esse aplicadorzinho. Eu não gosto daquelas colas em bastão, que elas desperdiçam muito produto. E faz diferença a cola preta, a cola branca? Eu prefiro a cola branca porque ela vai secar, vai ficar transparente depois. Porque a cola preta, se você de repente colou torto, ela vai manchar tua sombra. Fecha os olhos. Não abre. Então, eu colei apenas no centro e ela não vai abrir os olhos, vai esperar secar um pouquinho. Depois eu volto. Enquanto eu passo a cola no outro cílios, já vai secando essa cola. Colei o centro, as pontas a gente deixa secando mais um pouquinho. Depois eu só venho e encaixo. É bem mais fácil de colar desse jeito. Olha como os cílios ficam já mais fácil assim. Tô retocando aqui a sombra, porque enquanto vai secando a cola dos cílios, eu vou retocando o que eu acho necessário no olho, tá, gente? Então, aqui, ó, eu venho retocando essa sombra aqui. Vocês viram que eu bati ela aqui, bato ainda na minha mão pra não ficar com excesso, não cair na pele, tá? Venho batendo ela até ela sumir novamente. Entrar aqui. E eu faço esse processo muitas vezes, né? Porque na maquiagem a gente tem que parar, olhar, ver se tá bom, se não tá a gente volta. Então se precisa mais cor ali, a gente precisa ser crítico naquilo que a gente tá fazendo. Então eu vou passar só mais um pouquinho de preto aqui.
Tira o excesso, sempre tirar o excesso. E o preto, ele nunca sobe aonde eu esfumei com o marrom, tá, gente? Ele sempre vai ficar nessa linha aqui, nunca vai subir pra cá. Porque aí aquela famosa, a pessoa esfumou preto até lá em cima, ficou estranho. É por isso, tá? Eu venho novamente com o branquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do iluminador. A gente vai se arrumando aqui na cadeira, né? Pessoa quando é grande, gente, é difícil. E aqui a gente já fez um degradezinho com esse marsala. E quanto tempo demora pra secar os cílios, mais ou menos? Uns 5 minutinhos, é rapidinho. Enquanto isso eu vou fazendo os outros retoques. Na hora que você abrir o olho, eu já vou pra parte de baixo dos olhos. Aqui eu só vou retocar o delineado pra ele aparecer mais. Que às vezes com a sombra acaba caindo um pouquinho. Que aqui nesse programa o tempo voa, né? Voa. Já tá terminando, é bem rapidinho. Por isso que a gente começou com a pele já, pra focar bem no olho pra vocês. Tem gente também que acha que é mais fácil colar primeiro os cílios, depois passar o delineado. Pode ser também, tá? Não existe uma regra em relação a isso. Porque se você passar em cima dos cílios, você já tem uma linha, né? Então a gente passa aqui, ó, só pra cobrir a colinha. E óbvio que eu vou passar o lápis preto nela, né, gente? Porque maquiagem pede. Olha pra cima. Olha lá pro teto. O preto vai na linha da água. E depois também a gente vai fazer um esfumadinho fora. Olha pra cima. Olha, já deu uma transformada na pessoa. Você vai ver esse esfumado que a gente faz embaixo. Tem gente que fala assim, ah, o lápis preto vai fechar meu olho. Não, porque a gente faz um esfumado. Eu tenho esse medo, porque eu acho que o meu olho não é muito grande também. E às vezes quando eu passo o lápis dentro, ele dá uma diminuída. Então essa é uma dica para não diminuir o olho. Sim, mas você esfuma fora? Não. Então, vou te ensinar agora. Eu não consigo mais passar lápis no olho sem fazer esse esfumadinho fora. Então vamos lá, olha pra cima. Nesse esfumado também a gente vem com um toquinho de cor, tá? Então primeiro eu passo. Esse daqui vem mais pro marsala também, né? Esse esfumadinho aqui embaixo. Não tem problema se cair, a gente vem com a vassourinha e varre, olha pra cima. E agora a gente vem com um pouquinho do preto. Sempre com muito cuidado pra não ficar com aquele olho borrão, porque tem gente que também que tem esse medo, né? Ah, vou ficar com aquele olho que parece que deu um soco e fica caindo. Eu falei, não, calma, olha pra cima. O preto, ele vem bem rente à raiz dos cílios, tá? Bem rente mesmo, ó. E esse daqui é o charme da maquiagem. Mas tem gente que gosta de lápis bege na linha da água e só de fazer esse esfumado. Não tem problema, é que essa maquiagem é uma maquiagem mais escura, mais esfumada para inverno. E combina mais com esse tipo de lápis preto. Agora eu vou passar o rímel. O rímel eu costumo passar depois dos cílios, mas tem gente que gosta de passar antes, tá? Olha pra baixo. Eu dou uma apertadinha assim com o lápis.
Porque o segredo dos cílios é ninguém, assim, né, ver aonde tá realmente os seus cílios. Então, a gente dá essa apertadinha pra unir os seus cílios com os cílios postiços. E passar embaixo também, gente. Eu amo passar embaixo. Tem gente que não gosta, eu acho que dá uma diferença. Então, eu gosto de passar embaixo com muito cuidado pra não borrar. E agora, eu só vou finalizar a pele dela com o blush, o iluminador e o batom. Ó, acho que dá uma diferença bem grande esses cílios inferiores, tá? O batom, o blush a gente passa somente aqui da bochecha, nas maçãs que a gente fala. Somente neste local, a gente não sobe com ele. E fala um pouquinho sobre os tons de blush para o inverno. Tons a gente usa uns tons mais de rosa queimado, nada muito colorido. Na verdade, nem blush se usa muito, né? É que eu vou passar o iluminador agora, vai dar uma diminuída. E vou passar o iluminador um pouco mais claro. No iluminador a gente vai abusar um pouquinho. Eu ia ficar triste se tivessem banido o iluminador, gente. Não pode. Não. É, a gente acaba sendo um pouco mais discreta no olho, né? Então a gente aplica aqui. Olha esse iluminado. Iluminador é tudo, né? Ainda mais assim, pra de noite, as formandas amam. A gente acaba iluminando aqui no nariz e no centro da boca. E agora a gente já vai pro batom. Pro batom, acho até interessante a gente falar, porque às vezes a gente usa bastante batom mate no inverno, no outono. Só que por conta do frio, a boca fica rachada, ela fica Sim. seca. E como que faz para não dar aquele aspecto craquelado? Antes do batom, a gente sempre acaba passando um pouquinho do balme, um pouquinho de manteiga de cacau nos lábios para tirar essa sensação, tá? Então, é uma dica bem legal também assim. Quando a gente for usar maquiagem, gente, não deixar só para fazer a hidratação naquele dia. Abre um pouquinho mais. Tem bastante manteiga de cacau, balme que a gente pode passar. Se você é uma pessoa mais discreta, você pode passar um batom mais discreto, né? É que assim, a proposta aqui é apresentar tons do inverno. E essa boca é uma boca que acaba pedindo. No inverno a gente acaba usando os batons mais fortes. Abre um pouquinho. Fecha. Aí eu vou acertar o batom dela. Vou pegar só um pouquinho daquele corretivo que a gente passou no olho. E venho acertando aqui. Fecha.
E é isso. Acabou? Já caiu aqui. Se empolgou, Me né? empolguei, acabou caindo Deixa eu aqui. ficar certa agora, né? Bom, gente, então esse é o resultado final da maquiagem. Vou fechar aqui o olho pra vocês verem. Quero agradecer muito a Larissa. Imagina, Obrigada obrigada pelas a você. dicas. Se você ficou com alguma dúvida também, alguma parte do procedimento você se perdeu, você quer fazer alguma pergunta sobre maquiagem, sobre a sua pele, pode mandar também pra Larissa aqui nos comentários que ela pode responder vocês depois, tá bom, Com gente? certeza, vai Quer ser falar um alguma prazer. coisa? Gente, sigam a minha página, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, é Larissa Zampieri, Beauty Artist. Então, se vocês forem lá, dar uma conferida, tem bastante coisa legal, não só de inverno, de tudo, de todas as estações, madrinhas. A gente ama produzir vocês, vai ser um enorme prazer receber vocês lá na página. É isso aí. E você, gente, você já tá pronta, menina? Você tá pronta pra arrasar no inverno, no outono? Segue essas dicas que eu tenho certeza que vai dar bom, vai ficar ótimo, tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pela audiência de vocês. Se você tem alguma amiga também, manda esse vídeo pra ela, compartilha, manda pra todo mundo. Obrigada, Larissa, Imagina, mais uma obrigada. vez. E a gente se vê na semana que vem com mais um DG ABC Mix. Um beijo e até a próxima.